Olá, eu sou a Ana Tanganelli, do Aprendiz de Medicina Chinesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre mecanismos de doenças. Na nossa prática clínica, a gente sempre está preocupado em diferenciar a síndrome, de entender o que está acontecendo com o paciente naquele momento, com base lá nos 4 pilares do diagnóstico, que são interrogatório, inspeção, palpação e ausculta e olfação. Muitas vezes a gente acaba deixando de lado o histórico dessa doença e o que pode acontecer no futuro, para que a gente já possa determinar aí um plano de ação mais completo e mais duradouro sobre a doença. Então, para falar desse tema, eu vou compartilhar a minha tela com você. Mecanismos das doenças. Vamos começar, então, falando sobre as 3 fases de uma doença. Lembrando que na medicina chinesa existem doenças, sim. Nós temos as doenças e nós temos as síndromes, que são o quê? As condições momentâneas da doença ou um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem exatamente naquele momento que nós estamos em atendimento. Então, toda doença, ela tem um início, certo? Ela tem lá um gatilho, alguma coisa que faz com que ela comece. E aí, ela começa a ter as suas alterações fisiológicas que vão evoluindo. Então, normalmente, a doença ela vai piorando. Por exemplo, a gente pega lá uma gripe. Primeiro dia, a gente sente a garganta meio ruim, sente um pouquinho de febre. No segundo dia, dá uma dorzinha de cabeça, uma dor no corpo. Terceiro dia, dói até o cabelo. Então, isso é a evolução da doença. E a gente também tem que considerar o futuro da doença. Por exemplo, se a gente pegar lá uma gripe, essa gripe no terceiro dia está muito ruim, no quarto dia começa a ter tosse, quinto dia essa tosse piora. Se a gente não tomar uma providência, o que pode acontecer? Essa gripe pode virar uma pneumonia, e isso é o futuro da doença. É claro que esse exemplo que eu dei é um exemplo ocidental básico do nosso dia a dia, afinal todo mundo já pegou uma gripe, para entender esses 3 conceitos, de início da doença, evolução da doença e futuro da doença. E a gente, na nossa prática clínica, precisa considerar esses 3 aspectos. O que causou a doença, como que essa doença evoluiu até aquele momento e o que vai acontecer se a gente não tratar essa doença adequadamente. O Shanhanun, que é o Tratado da Lesão por Frio, é uma obra muito interessante nesse sentido. Por quê? Ele vai falar de sinais e sintomas, de condições de paciente, de tratamento, e vai te informar assim, olha, se o seu tratamento, a sua diferenciação não foi correta, e você fez isso, e o paciente piorar assim, 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 é porque não era isso, era outra coisa, ou porque a evolução da doença é assim, e você não está conseguindo atingir a raiz da doença, que é o quê? É o início. Para a gente entender melhor, eu trouxe aqui mais um slide que não tem nada a ver com medicina chinesa, mas vamos entender. A doença, ela é como se fosse um filme. Então, eu peguei lá para assistir o filme do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Muito bem. Então, esse filme, ele tem duração de 2 horas, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. E começa-se a assistir esse filme, que é a doença. Começa-se a uma evolução de fatos e de história. Quando eu chego nessa sala que está passando esse filme, eu me deparo com essa cena aqui, ó. O menino pulando no meio da sala e um monte de papéis entrando pela casa ou voando pela casa. Isso, para a gente, é a síndrome. Agora, como que eu vou entender o que está acontecendo? Eu preciso perguntar para alguém, falar, nossa, mas o que está acontecendo nessa cena? E a pessoa que estiver assistindo esse filme vai me contar desde o começo, do menino, dos tios e etc. Alguém tem que me contar o que já aconteceu para que eu entenda o que está acontecendo agora. Na nossa prática clínica, quem que é a pessoa que vai contar o que já aconteceu? O paciente, através do quê? Do interrogatório. Então, quando a gente fala em interrogatório, não é só saber sobre a queixa atual, por que aquele paciente veio ali, mas como que essa queixa começou. Ele estava bem, normal, e num determinado momento, em alguma situação, aquilo lá começou a acontecer, ele começou a sentir coisas estranhas, diferentes, começou a achar que alguma coisa não estava bem, alguma coisa ali aconteceu. E é isso que a gente precisa saber, de quando começou até
hoje, até este ponto, o que exatamente aconteceu. Da mesma forma que para entender uma cena de um filme, eu preciso que alguém me conte o que aconteceu desde o começo. Muito bem, entendi a cena. E agora, o que vem depois? Aí depende. Aqui no caso do Harry Potter, eu vou saber se eu já assisti esse filme outras vezes, ou seja, eu tive casos clínicos semelhantes ao que eu estou tendo agora, ou se eu li o livro do Harry Potter, ou seja, se eu estudei e sei por casos clínicos que eu já vi, ou por questões de fundamentos que eu já estudei, ou por prática clínica, ou por diagnóstico, eu já imagino mais ou menos o que pode acontecer desta cena para frente. E esse conjunto todo é essencial para nosso êxito clínico. Não quer dizer assim, o paciente chegou, ele detectei lá a síndrome dele, estagnação do fígado. Coisa mais normal que a gente detecta na nossa prática clínica. Muito bem. Vou traçar princípios de tratamento para estagnação do fígado. Ok. Mas muitas vezes, se eu não encontrei a causa disso tudo, eu posso até melhorar os sintomas ali naquele momento. Mas é um tipo de paciente que daqui 2, 3 meses, talvez ele volte com a mesma queixa. Por quê? Eu analisei a cena, mas eu não considerei o filme todo. Então, vamos lá. Voltando, saindo do Harry Potter e voltando para a medicina chinesa, toda doença começa com um gatilho. O que é um gatilho? É uma condição que faz com que o trem patológico comece a se movimentar. Então, teve uma condição, começou uma desarmonia minúscula no corpo, que essa pequena desarmonia começou a gerar várias outras desarmonias, que começaram a gerar várias outras, e isso foi crescendo, crescendo e crescendo. A doença começa de uma coisinha, uma invasãozinha por frio, uma emoção mais abrupta que a pessoa teve. Então, só para a gente lembrar que quando a gente fala de causas de doença, né, não é só para a gente pensar assim, invasão por frio ou invasão por calor, a pessoa vai ter febre assim, assim, assim. Muitas vezes isso foi o gatilho, foi o início da doença. Mas esse frio, por exemplo, ele pode ter entrado no organismo, se aprofundado e, por exemplo, estar alojado no rim. Pode. E aí eu vou pensar, puxa, rim, de repente a pessoa teve medo e aí deu uma patologia de rim, mas na verdade não. Na verdade, a causa disso, o gatilho para que houvesse essa disfunção no rim, essa desarmonia, foi uma invasão por vento frio, que, por exemplo, aconteceu há 10 anos atrás. E é isso que a gente tem que aprender a considerar na nossa prática clínica. É fácil? Não é fácil. É claro que é um exercício, mas a gente precisa entender que este conceito existe. Se a gente lê muitos livros de prática clínica, nós vamos ver esse conceito em ação. Então, muitas vezes vem lá uma queixa principal e vai falar, paciente há 20 anos era professor de ginástica e ficava o dia inteiro em ambiente úmido. E aí, depois de 20 anos, ele começa a ter algum tipo de padrão relacionado à umidade interna, que, na verdade, tem uma causa externa há 20 anos atrás. Então, esse é o gatilho da doença, como a doença começou. Muito bem. Começou o gatilho, esse trem patológico começa a funcionar, começa a desarmonizar uma coisa, desarmonizar outra, desarmoniza aqui, desarmoniza lá, e nós temos a primeira síndrome da doença. Então, começou o filme, começou a doença, primeira foto que eu tiro é a primeira síndrome. Não necessariamente é a síndrome atual. Às vezes, a pessoa vai procurar o atendimento, né, o nosso atendimento, numa situação que já está piorada. Então, ela teve um gatilho de doença, ela percebeu que algo começou a dar errado no corpo dela, e ela foi deixando de lado, porque aquilo não incomodava tanto, porque ela tomava um remedinho, por causa disso, por causa daquilo, foi piorando, até o momento que ela chega para a gente com uma síndrome atual. E a gente tem que saber, ok, a pessoa está com essa síndrome hoje, deitada na minha maca, nós estamos tratando ela. Mas, se isso não for tratado corretamente, pode acontecer no futuro. Isso acontece muito quando o paciente fala assim, né? Ele chega no atendimento e aí ele fala, mas eu não posso fazer o tratamento agora, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo. Ou
muitas vezes o paciente ele não segue as nossas orientações. Então, você tem lá um paciente que você detecta que ele tem um começo de deficiência do yang e do yin do rim, por conta da idade, por conta da síndrome daquele momento. E aí você fala para ele, olha, vamos fazer o seguinte, diminui a atividade sexual, faça isso, coma, né, passa uma indicação de dietoterapia para ele e ele não faz nada, ele faz ao contrário. Eu já tive uma paciente assim, eu falei, na época eu falei, olha, porque pode começar a ter questão de enurese, pode começar a não conseguir segurar os esfíncteres inferiores, pode começar a ter dor lombar e tarará. Passado 3 meses, essa paciente vem exatamente com essas queixas, falando que eu tinha previsto o futuro. Não previu o futuro, mas eu sei que dentro do mecanismo da doença e da síndrome que ela estava naquele momento, caso ela não fizesse o tratamento adequado, que obviamente não é só na sala de acupuntura, mas sim muda estilo de vida, muda alimentação e outras coisas mais, essa doença ia evoluir para coisas piores, e realmente evoluiu. Ela voltou 3 meses depois com queixas aí de enurese, dor lombar extremamente grave, e aí ela já tinha um comprometimento sim do yin, do yang e do rim, que precisou de outro tipo de abordagem, outro tipo de tratamento, mas poderia ser evitado, por quê? Na síndrome atual, daquele momento, a gente já previu o que podia acontecer, já alertou o paciente. Então, quando a gente fala em doença e quando a gente fala em atendimento em medicina chinesa, nós estamos aqui, ó, enxergando o cenário atual. Essa é a cena atual, é a foto do filme, é a cena. Agora, o que já passou, quem vai me contar? Paciente. Como? Interrogatório. Por isso que eu tenho que saber muito bem o que perguntar e como perguntar nesse interrogatório. Porque paciente é cheio de falar que urina é normal, fezes é normal, sono é normal, tudo é maravilhoso. E não é. E isso a gente tem que treinar para conseguir tirar os detalhes do paciente. Muito bem. Da atual para o futuro, como que eu vou saber? Ou eu já atendi um caso semelhante, ou eu estudei esse tipo de síndrome e sei quais são as evoluções dela. Muito bem, vamos para um exemplo prático, então, para deixar isso tudo mais claro, como que pode acontecer na nossa prática clínica. Então, aqui é um caso real, uma mulher de 35 anos. Primeiro eu vou falar dos resultados da inspeção e palpação antes de falar de sintoma, tá? Então, a mulher de 35 anos, ela tem a língua vermelha com saburra amarela ao centro, região de estômago e baço. Pulso forte e rápido, principalmente na segunda posição do lado direito, que é o quê? Baço e estômago. Queixas da paciente: azia, refluxo, sede excessiva, boca seca e muita fome. Muito bem, daí a gente já imagina, desse cenário rapidinho, que a síndrome desta paciente é calor no estômago. Por quê? Considerei língua, considerei pulso, considerei queixas. Certíssimo. Mas, nesse caso agora, a gente não considerou mecanismos da doença. Então, vamos ver como que foi essa conversa com essa paciente. Antes disso, né, princípio de tratamento aqui nesse caso, calor do estômago seria, princípio de tratamento, limpar o calor do estômago, ponto. Agora sim, vamos ver o que a gente descobriu desta paciente aí durante o interrogatório. Primeiro que essa paciente passa por um estresse emocional constante e viveu uma crise no casamento assim que apareceram os sintomas. Então, ela relaciona o início de sintomatologia associada a esta crise do casamento dela. Muito bem. E aí, no começo, ela falava assim, olha, os primeiros sintomas que eu tive, que eu percebi que tinha alguma coisa errada, era, comecei a ter cólica menstrual, nunca tive. Me percebi mais irritada, com mais irritabilidade o tempo inteiro. Também não era uma pessoa irritada, de repente, olhou para mim e eu já ficava nervosa. Dor nas mamas, principalmente antes do período menstrual, e dor na região do hipocôndrio, abaixo das costelas. E aí, com base agora nessas informações, o que a gente imagina desta paciente? Estagnação do Qi do fígado. Então, se a gente pensar na condição inicial emocional dela,
associada a esses primeiros sintomas que ela relata, sinais e sintomas, fica claro que essa primeira síndrome que ela teve foi estagnação do TI do fígado. E a gente segue nos 4 pilares do diagnóstico. E ela contou, depois disso tudo, ela começou a ter soluço, distensão abdominal, então ela começou a perceber que a calça já não fechava direitinho, era uma pessoa muito magra, então começou a perceber um volume abdominal aumentado, e tinha náusea, comia, tinha náusea, comia, tinha náusea. E daí, a gente já pode pensar numa segunda síndrome do mecanismo desta doença, desta paciente, que é estagnação do TI do estômago. Por quê? Ela tinha uma estagnação do TI do fígado, no primeiro momento, pelo relato dela, de irritabilidade, etc. E aí ela falou, mas aí os sintomas mudaram, ficou diferente. E aí eu comecei a ter muito soluço, distensão abdominal e náusea, já é indício de estagnação do TI do fígado. Então, vamos lá, a madeira estava invadindo a terra. E ela continua. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ter muita azia, muita queimação, dor de estômago, refluxo ácido, coisa que nunca teve, uma fome excessiva que parece que eu como, daqui 10 minutos já fiz digestão, eu quero comer mais, tenho muita fome, e muita sede com desejo por líquidos gelados. Então, ela tem sede e ela só quer tomar coisas geladas, independentemente da temperatura do dia, da estação do ano e etc. A paciente estava com esses sintomas exatos há 2 meses. Muito bem. Desses sintomas aqui, a gente volta lá para o começo, né? Inspeção e palpação. O que ela tinha hoje, né? Esses sintomas aqui foram sintomas do atendimento. Já tinha 2 meses com esses sintomas. E foi verificado no atendimento língua vermelha com sabor amarelo ao centro, pulso rápido e forte. Então, sim, como a gente viu lá no comecinho, a síndrome principal aí seria calor do estômago. Muito bem. Então, se a gente analisar agora, com calma, o histórico completo desta paciente, desde o momento que ela percebeu que tinha alguma coisa errada, ela teve estagnação de TI do fígado, que evoluiu para estagnação do TI do estômago, que evoluiu para calor do estômago. E o que pode vir depois? Vamos lembrar lá, calor pode se transformar em fogo. E aí, o que vai acontecer? Os sintomas que ela tem de azia, de dor, de sede, etc., vão ficar mais excessivos, vai piorar esses sintomas, vai ficar cada vez pior, vai piorando, piorando, piorando. Então, é o tipo da paciente que fala, olha, você precisa começar o tratamento agora, porque se você não começar, você já está 2 meses com esse tipo de sinal e sintoma, se você não começar agora, esses sinais e sintomas, eles vão piorar cada vez mais, até que você procure ajuda. Então, o ideal é você já começar agora. Vamos dar uma olhada no resumo desse mecanismo de doença deste caso. Gatilho. Como que começou essa doença? Estresse emocional. Então, ela teve lá briga com o marido, problema no relacionamento, vivia por estresse constante por N motivos. Então, muito estresse, muito estresse, muito estresse. O que gerou? Estagnação de TI do fígado. E ela ficou com essa estagnação de TI do fígado. Tempão. Até que um dia, os sintomas mudaram. E aí, ela começou a apresentar sintoma de estagnação de TI do estômago, que também evoluiu para calor no estômago, que é a síndrome que ela apresenta atualmente, no momento do atendimento. E caso ela não se cuide, ela pode ter fogo no estômago, que é o futuro. Muito bem. Princípio de tratamento agora, entendendo este quadro completo do mecanismo da doença. Limpar calor do estômago, sim, porque atualmente ela está com uma síndrome relacionada a calor do estômago, perfeito. Só que também eu tenho que lembrar lá de 2 coisas. Estagnação do TI do fígado, que foi o começo, estagnação do TI do estômago. Então, eu preciso liberar fluxo de TI, certo? Promover o livre e suave fluxo de TI pelo corpo, liberando as estagnações de TI. Harmonizar o fígado ou acalmar o fígado, porque continua tendo estresse contínuo, e a crise do casamento, a gente não sabe se foi resolvido ou não, ela não falou.
E também acalmar a mente. Por que acalmar a mente? Porque a mente relaxada vai fazer com que essa estagnação do tio do fígado seja relaxada também, ela seja liberada. Então, não adianta nada eu liberar o fígado se eu não corrijo a mente. Então, olha só, se a gente olhar pontualmente para a queixa do paciente só no momento atual, eu ia ter lá, limpar calor do estômago. Agora, quando eu paro e analiso o mecanismo completo da doença dessa paciente, ou seja, desde o momento que ela começou a sentir o primeiro sintoma até hoje, e ainda considerando o futuro, eu vou ter 4 princípios de tratamento. Por quê? Eu vou tratar o problema atual, a síndrome atual, mas eu já vou começar a fazer um tratamento preventivo, né, para síndromes que já aconteceram. Por quê? Não adianta nada. Ok, eu resolvo o calor do estômago da paciente, mas se ela continua tendo problema no casamento, problema emocional, isso vai gerar estagnação do tecido do fígado, que às vezes eu nem corrigi. Continua lá. E essa estagnação do tecido do fígado começa a dar uma estagnação do tecido do estômago, que às vezes eu nem corrigi, ela continua lá. Então, eu só limpei calor ali. E aí, volta tudo de novo e o calor volta. E é por isso que tem muito paciente que volta para o atendimento com a mesma queixa. Às vezes, não é porque o paciente errou, alguma coisa aconteceu, é porque nós não conseguimos identificar exatamente qual é o mecanismo da doença. É que nem eu disse, isso não é fácil, isso leva treino, mas a gente tem que ter essa percepção de que isso existe e que esse é o suprassumo, é o padrão ouro do atendimento em medicina chinesa, é entender o mecanismo completo da doença, não olhar ali só na cena do filme, mas entender o que veio antes, né, o que aconteceu antes e o que pode ou o que vai acontecer depois. Muitas vezes, uma síndrome em determinado momento, ela pode evoluir para várias coisas diferentes. E se você dá uma olhadinha lá no livro Fundamentos de uma Óssea, que é um livro que eu gosto muito, lá tem vários exemplos. Quando ele fala de síndromes por órgão e víscera, ele vai te dar exatamente isso. Ele vai te dar a etiopatologia, tudo direitinho, mas ele vai falar do o que pode ser precursor, o que pode ter vindo antes dessa síndrome e como ela pode evoluir. E tem casos que ela pode evoluir aí para 6, 7 síndromes diferentes. Como que a gente vai saber disso? Estudando e considerando sempre prática clínica, ou nossa, ou de outros profissionais, através de livros, palestras, cursos e etc. Muito bem, para finalizar esta aula, então, não ia deixar de fora a sugestão de pontos para esse caso. Então, a gente tem lá, ponto principal, E44, ponto que tira calor, segundo ponto de estado do canal do estômago, para limpar calor do estômago. E G11 também é um ponto interessante para limpar calor. Lembra lá, estômago e intestino grosso formam o Yang Min. Então, eu estou trabalhando dentro dessas duas linhas para limpar calor. O IG11 ele limpa calor do corpo de um modo geral e o E44 ele limpa calor especificamente do estômago. Utilizaria também o VC12, por quê? Ponto mu do estômago. Então, ele ia acalmar essa questão de TI do estômago, contrafluxo do TI do estômago, que é o que dá o refluxo que ela sente, soluço, tudo mais. F3, ponto fonte do canal do fígado, e F8, ponto mar do canal do fígado, nem preciso falar. Isso aí é para harmonizar o fígado e liberar o livre fluxo de TI pelo corpo. Para acalmar a mente, coloquei aí o VG24, está errado, é VG24, aqui. É um ponto bem interessante para acalmar a mente. E o Intang, também é um ponto legal para acalmar a mente. E também poderia colocar aí o VC17, né, como ponto mudo pericárdio com relação a essas questões mentais, mas também um ponto interessante para liberar o fluxo de Ti no tórax e trabalhar essa questão de Ti em contrafluxo do estômago. O VC9 também pelo mesmo motivo, para trabalhar o Ti em contrafluxo do estômago, essa questão de náusea, de azia e etc. E o E36, que é o ponto de terra do canal do estômago, então ele poderia, nesse caso, tonificar e ajustar o estômago como órgão. Então é isso, pessoal. Vamos lembrar sempre que não é só olhar a síndrome pontual do paciente, mas a gente considerar entender o que veio antes dessa síndrome,
o que pode acontecer depois e o mecanismo completo da doença. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Se você gostou, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanhe o Aprendiz nas redes sociais, aproveite os quizzes, aproveite também o site www.aprendizmtc.com.br. Lá tem bastante artigo, bastante informação, mais de 120 artigos no momento, que dá para aprender bastante. E te vejo, então, no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!